Oi gente, eu sou a Ju e hoje tô aqui pra indicar pra vocês 5 thrillers que eu simplesmente amei. Quem me acompanha aqui e principalmente lá no Instagram, se você ainda não me segue, vou deixar o meu arroba, já sabe que suspense, thriller, suspense policial são os meus gêneros favoritos. Eu gosto muito de acompanhar como o autor desenvolve essas tramas sempre tão intrincadas e ir descobrindo junto com o personagem quem é o verdadeiro culpado, quem realmente matou. É um tipo de leitura que me cativa muito e eu fico super empolgada. No vídeo passado a gente falou sobre 5 filmes de suspense, espero que vocês tenham assistido algum deles, aproveita para contar pra mim. E hoje então a gente vai falar sobre 5 livros. Mas antes de eu contar pra vocês quais foram os livros que eu escolhi, eu quero pedir pra você já deixar o seu like, pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar as notificações, deixar um comentário. Toda essa interação é super importante para a divulgação do meu trabalho, então eu conto muito com vocês. Alguns desses livros já foram citados aqui no canal, inclusive um ou outro tem um vídeo específico. Quando isso acontecer eu vou deixar o link pra vocês. Mas na hora de fazer essa seleção eu não consegui deixar eles de fora porque realmente foram os meus últimos preferidos. A minha primeira indicação vai ser A Mulher na Janela, publicado pela editora Arqueiro. Esse livro, que vai virar um filme, era inclusive para ter saído esse ano, mas por conta da pandemia não saiu, é maravilhoso e eu fui muito surpreendida com o final. Ele conta a história da Anna Fox, uma psicóloga que passou por uma situação ali na vida dela e ela acabou desenvolvendo agorafobia, que quer dizer que ela tem fobia de sair de casa, então ela passa seus dias totalmente enclausurada. Ela passa bebendo muito vinho, muito vinho, conversando com estranhos na internet, aconselhando pessoas na internet e principalmente espiando os vizinhos com um binóculo. Até que um certo dia uma nova família se muda para uma casa da frente, os Russell. A Anna começa a observar a vida deles até que ela vê uma situação extremamente assustadora. Ela liga para a polícia, faz uma denúncia, porém, como a Anna é uma mulher que tem esse problema e bebe demais, a polícia acaba desconfiando, porque eles chegam na casa dos Russell e não tem absolutamente nada. Então a gente começa a duvidar da sanidade mental da Anna, ao mesmo tempo que a gente acredita nela. E é tudo muito complicado, porque quem narra a história é a própria Anna, então não dá pra gente saber se ela tá bem ou se ela não tá bem. A leitura é muito fluida, eu li o livro em um dia, porque eu realmente precisava saber a verdade por trás de tudo. Eu recomendo super pra vocês. O segundo livro que eu vou indicar pra vocês, não dá pra falar muito sobre a sinopse dele pra não estragar a história, mas consiste no atropelamento de um garotinho de 5 anos e o motorista simplesmente foge. Esse atropelamento desencadeia diversas situações e a gente vai ter uma narrativa no ponto do detetive e do ponto de vista de uma outra pessoa. Eu não vou falar mais nada sobre a sinopse porque qualquer coisa mais do que isso vai estragar pra vocês a grande primeira reviravolta, que foi o que me deixou assim, de boca aberta. Eu realmente não esperava. Não sei se talvez eu não estava tão atenta, mas eu não desconfiei em nenhum momento. O livro ele tem alguns gatilhos, mas se eu disser sobre o que é, talvez eu acabe estragando um pouco a experiência de vocês. Então é bom vocês já começarem a leitura sabendo que existem algumas coisas um pouquinho mais pesadas nele, né? Não é uma história sangrenta, fiquem tranquilos, mas é uma história assim com um conteúdo mais pesado, entende? Tudo que vai acontecendo, a gente faz ligações com a vida real, né? E durante a investigação a gente vai descobrindo algumas coisas pela narrativa de cada personagem. Aí chega num determinado ponto, volta algumas coisas no passado pra gente entender e contextualizar tudo. Se tornou um dos meus livros favoritos, esse livro foi indicação da Ju Oliveira e eu simplesmente amei. É o tipo de livro que realmente daria pra fazer um filme super legal. O terceiro livro é Entre Quatro Paredes, publicado pela editora Record. Esse livro me deixou assim, com um enjoo, assim, com o estômago embrulhado de muito nervoso por conta da personalidade de um dos personagens. Esse livro conta a história do Jack e da Grace, um casal maravilhoso que estão casados, vão comemorar um ano de casamento. O Jack é um advogado super conceituado, a frente de trabalho dele é defesa de violência doméstica, ele ganha praticamente todas as causas. A Grace é uma mulher incrível, super dedicada, eles estão sempre juntos, são um casal super apaixonado. A Grace tem uma irmã mais nova, a Millie, que ela tem síndrome de Down, e ela tá num colégio agora, é a Grace quem praticamente cuida dela, e assim que terminar o ano ela vai morar com os dois. Existe uma grande perfeição na vida desse casal. Toda vez que acontece um jantar, que eles recebem amigos na casa deles, todo mundo fica impressionado com como eles se dão bem e como a Grace dá os melhores jantares. Porém, existe uma pessoa que vai começar a desconfiar que nem tudo é exatamente o que parece. Eu varei a madrugada lendo porque eu simplesmente não conseguia acreditar em tudo que eu tava lendo e não conseguia parar de estar imersa. Também tem gatilhos, assim como o livro anterior, eles são o mesmo tipo de gatilho.
O desenvolvimento dos personagens é maravilhoso. Me envolvi profundamente com cada um deles e eu ansiei demais por um desfecho, por uma resolução, e eu achei o final brilhante, a maneira como se encerrou, achei criativo, achei original, gostei muito. O quarto livro que eu vou indicar para vocês é Caixa de Pássaros, publicado pela editora Intrínseca. Esse livro, inclusive, já virou filme da Netflix com a Sandra Bullock e é um dos meus livros preferidos também. A história gira em torno de uma doença que se alastra, vamos colocar assim como uma doença. De repente, as pessoas, quando olham para uma determinada coisa, elas simplesmente enlouquecem e acabam fazendo coisas que levam à sua morte. Ninguém sabe o que são essas coisas, ninguém que viu conseguiu contar, né? Porque a partir do momento que a pessoa vê, ela simplesmente entra em parafuso. A nossa protagonista é a Mallory, ela está grávida e quando tudo isso começa a acontecer, então ela precisa tentar ao máximo sobreviver e preservar a vida desse bebê. Esse livro me deixou muito ansiosa também porque não existe uma criatura, a gente não sabe exatamente o que é que as pessoas não podem olhar, entendeu? Então eles simplesmente não podem olhar. Ou eles ficam presos dentro de casa com as janelas todas vedadas, ou se eles precisam sair, eles precisam sair com vendas. Você consegue imaginar você simplesmente não poder mais abrir os olhos, não poder mais tirar a venda, ter que fazer tudo com o tato quando você estiver na rua em busca de alimentos e tudo mais? É simplesmente enlouquecedor. Recomendo muito, muito, muito. O livro é muito melhor que o filme, mas eu gostei também do filme. E o último livro que eu vou indicar, eu também indiquei o filme, que eu gostei bastante, que é Garota Exemplar, que também foi publicado pela Intrínseca. Esse livro conta a história da Amy e do Nick. No dia da comemoração do 5º aniversário de casamento deles, a Amy simplesmente desaparece. A polícia chega, né, o ambiente que eles encontram, tudo indica um sequestro violento. Porém, conforme eles vão investigando, eles acabam desconfiando que Nick talvez seja o principal suspeito. Ele obviamente nega, mas o comportamento dele, bem amargo, evasivo, deixa a gente numa dúvida se ele é ou não culpado. Existem duas narrativas, uma do Nick, que a gente vai acompanhando o desenrolar dos fatos, e uma do diário da Amy. Através do diário da Amy, a gente vai descobrindo coisas sobre esse relacionamento, né? Tudo que ela escreveu ali, será que é realmente verdade? Será que eles estavam passando por aquilo mesmo? Esse diário acaba incriminando ainda mais o Nick. A história é simplesmente sensacional. Para quem nunca pegou nenhum spoiler, realmente o final é surpreendente, eu indico muito. E é uma narrativa super inteligente. A gente vai acompanhando tudo que vai acontecendo com os personagens até chegar num desfecho de cair o queixo. Esses foram os 5 livros que eu separei para indicar para vocês nessa época de Halloween, para vocês sentirem esse suspensinho, esse medinho. E eu espero muito que vocês gostem. Se você já leu algum desses livros e gostou ou não, conta aqui pra mim nos comentários. E se você tem outras indicações nesse estilo, coloca aqui pra mim que eu vou amar conferir cada uma delas. Um super beijo pra todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima!